E é justamente aqui que a prefeitura da cidade está fazendo um trabalho de desassoreamento deste arroio. A iniciativa é nobre e a gente saúda. O problema foi o que aconteceu no sábado, quando o morador presenciou uma situação em que a máquina que estava aqui neste ponto atolou justamente no momento em que fazia o desassoreamento aqui do arroio. Foi preciso trazer um outro veículo para poder rebocar, não conseguiu, eles tiveram que fazer um aterro, mas depois de tirarem a máquina ficou um resíduo e o Leonardo está aqui para nos contar. Leonardo, exatamente o que ficou lá dentro do rio e qual que é o problema? Pois é, um morador fez a denúncia de que no sábado a prefeitura veio e fez um descarte que, ao meu ver, parece um descarte totalmente irregular de resíduo dentro do arroio. Esse descarte ele é irregular porque isso é um corpo estranho dentro do arroio, isso não era para estar ali. E o problema é, eles colocaram para passar a máquina por cima. A máquina atolou e eles não tiraram. Então, ele continua aqui. E esse lixo que ele foi colocado, ele se acumula junto com pneu, com plástico, com garrafa, e tudo isso vai para o Rio Gravataí. E isso aqui não é pouca coisa, assim, ele parece, mas foram 2 caminhões que foram despejados. Então, em fevereiro desse ano, a gente já tinha falado sobre aquele acúmulo de lixo no Rio Gravataí. O lixo do Rio Gravataí, ele veio pelos arroios e ele vai sair desse lugar. Isso que está aqui dentro do arroio hoje, ele vai parar no Rio Gravataí. Só que dessa vez a gente tem que pensar, isso foi responsabilidade do governo. Isso é um escândalo muito maior. Ou seja, ele foi colocado aqui intencionalmente. Para que ele pudesse ser retirado, por exemplo, o trator que estava aqui, ele precisaria ter uma outra escavação ali, precisariam de retirar esses objetos todos daqui. Sim, precisa limpar todo esse arroio, porque o problema não é nem só nesse trecho, né? É na parte mais alta, lá na parte norte da cidade, é até na parte mais baixa, onde alaga aqui no bairro. Então, isso aqui tem sido um problema gigantesco para a cidade de Cachoeirinha. Além disso, e eu quero mostrar um pouquinho mais agora, nesse espaço que a gente está vendo aqui, até ali a gente ainda tem algumas árvores, outras aqui um pouco mais baixas, desse outro lado aqui também a gente encontra essas árvores. Todas elas foram plantadas por moradores, né, por um dos moradores aqui da Rua Tijuca. E o que acontece? Exatamente nesse ponto aqui em que a máquina, segundo os moradores, estava fazendo o desassoreamento do rio e trabalhando ali, foi onde ela atolou e as árvores que estavam aqui nesse espaço, por consequência, acabaram indo embora junto quando houve todo esse trabalho. Muito bem, vamos às explicações. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Cachoeirinha, que disse o seguinte: a empresa terceirizada para fazer a limpeza, ou seja, não foi a Prefeitura que foi lá com as máquinas, foi uma empresa terceirizada, precisou colocar os resíduos para remover a máquina, né? No caso, não é uma retroescavadeira, é parecido com isso, mas enfim. Teve que colocar os entulhos ali sem o risco de desmoronar ali a beirada e que o material utilizado como apoio teria sido já retirado. A Prefeitura afirmou que vai apurar os fatos e também os responsáveis e, caso exista algum dano à natureza, a empresa será penalizada conforme a legislação. O que aconteceu foi encaminhada aquela máquina, que é uma máquina de esteira, né, que consegue descer lá embaixo, e ela atolou. Para retirar a máquina de lá foi chamado um outro trator, uma retroescavadeira, e aí então, para conseguir ter apoio para não desmoronar, tá aqui ela atolada, eles tiveram que largar entulhos dentro do arroio. Então é isso que agora vai ser investigado, porque pela notícia que tem a Prefeitura já foi tudo retirado. Aí, ó, o momento em que eles despejam entulhos para conseguir dar apoio para retirar a máquina que não tinha como sair lá de dentro. Então, segundo a Prefeitura, já retiraram todo esse material e que mesmo assim vai investigar se houve algum dano. Agora, será que a Prefeitura já não fica acompanhando isso e em loco percebe que há um problema e já chama, quer dizer, agora que vai entrar em contato? É que eu acho assim, por ser uma terceirizada, alguém do poder público tem que estar fiscalizando, acompanhando, tem que estar de olho, né? É um ente público,
alguém que está prestando serviço, no caso, por um ente público. Tem E que um ficar de olho. detalhe, né? É um arroio. Então, assim, tem uma série de regras de legislação Sim, ambiental. ambiental, É público. Então, para qualquer, mesmo que houve ali um incidente, porque não houve ferido, houve um incidente, mesmo assim, talvez a empresa deveria ter buscado autorizações para conseguir fazer qualquer movimentação de terra, de árvores, e sem que prejudicasse, né, o andamento do arroio Passinho.